Muito boa noite, você torcedor do Juventude que está com a gente. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do A Voz da Papada, que nesta sexta-feira, 30 de setembro de 2022. A partir de agora, né, você já sabe todas as informações, repercussões de partida, a projeção da rodada do final de semana, tudo isso muito mais comigo e também com a Angélica Varaschini. Boa noite, Angélica, tudo bem? Boa noite, Pedro, tudo certo? Tudo certo. Muito boa noite para você, torcedor jaconeiro, que está ligadinho conosco aqui na TV Papo by X-Play, para a gente repercutir como foi a semana, o Juventude Profissional que não voltou para Caxias do Sul após o jogo contra o Fluminense, mas tem um final de semana recheado aqui em Caxias do Sul, porque a gente vai falar da categoria Sub-17, que vai disputar a grande final do Campeonato Gaúcho. Então fique conosco, que hoje é como se fosse o aquece para essa partida, que amanhã vai ter muita coisa boa para você aqui na TV Papo. É isso aí, e nós estamos juntos com os nossos parceiros comerciais, X-Play Seguros, X-Play Celular, CTK Clube de Tiro, Eficienza e também a Confeitaria Flórida. Bom, Angélica, o Juventude, né, que sofreu um revés, né, neste meio de semana, acabou sendo derrotado para o Fluminense no Rio de Janeiro. Pois é, não foi nem de longe uma atuação que se esperava, né, do Juventude dentro de campo, pela semana que foi uma semana mais longa, onde o técnico Humberto Louser pôde organizar a equipe, então teve uma semaninha a mais, recuperação de alguns atletas no departamento médico, e aí, né, o Juventude acabou sendo derrotado pelo Fluminense por 4-0, o Juventude que perdeu o Bruno Nazário no último treino, né, antes da viagem, ele que recebeu um pisão ficou fora, não viajou, foi desfalque para essa partida, e agora o Juventude então se prepara para enfrentar o Atlético Paranaense. Mas antes disso, né, Pedro, vamos repercutir um pouquinho das coletivas pós-jogo, né, do que disse o próprio gerente executivo, o Michel Alves, e também o técnico Humberto Louser, porque, afinal de contas, realmente não foi um jogo onde a gente esperava que o Juventude tivesse essa postura. Mais uma vez, o Juventude acabou sofrendo o gol, e daí, depois que sofreu o gol, aí complicou a situação. O Juventude que perdeu o Pegorari, que teve que ser substituído, ele que recebeu numa dividida com o próprio zagueiro Nogueira, né, um cotovelaço no lábio, recebeu alguns pontos e deve ficar fora, então, também para essa partida contra o Atlético Paranaense. Muito bem. Então, vamos acompanhar a primeira dessas coletivas, começando com o gerente executivo do Juventude, Michel Alves. Vamos acompanhar. Assim, é uma frustração porque o clube está organizado, a diretoria tentou de todas as maneiras, mas é um ano difícil, não é só um campeonato brasileiro difícil, né? O estadual já foi muito ruim e o campeonato brasileiro está sendo essa sequência. A maneira também que nós sofremos os gols, se você pegar o início do jogo ali, especialmente hoje, o time estava bem compactado, bem organizado, criou uma, duas situações até antes do Fluminense. E aí uma bola bate, rebate, aí desvia, entra. Então, assim, vai gerando uma frustração, né? Porque você vê que não tem resultado, o desempenho não consegue acompanhar aquilo que a semana foi de trabalho. Mas nós temos um nome, nós temos dignidade pelo trabalho da camisa que nós vestimos. E é esse apoio, é esse ano que a gente tem que passar. São esses atletas, são profissionais, essa comissão técnica que desempenha. E a gente é cobrado pelo resultado, né? Então, infelizmente, o que fazer nesse momento? Seguir o trabalho, tentar animar a rapaziada para dar sequência. Nós temos mais jogos à frente, a competição ainda não terminou. Embora as pessoas estão cansadas desse discurso, mas é o que eu tenho para falar. E começa um ano no campeonato estadual muito abaixo e se gerou uma expectativa, daqui a pouco, com alguns reforços, mudanças especialmente também de comando, de ter um campeonato brasileiro mais seguro. E infelizmente não foi isso que ocorreu. Está aí o resultado de uma campanha muito abaixo, mas agora não tem profissionais se dedicando. Tem dias daqui a pouco que você, no seu trabalho, as coisas não acontecem bem. Não é diferente o futebol. Só que a gente é julgado pelo resultado, a gente não é julgado por aquilo que a gente faz todos os dias, né? Você chegou aqui, por exemplo, como hoje, a gente sofre uma derrota como essa, você vai falar o quê? O torcedor não quer ouvir que a semana foi boa de trabalho, o torcedor não quer ouvir
que os caras lá dentro estão sofrendo, estão muito tristes, que os seus familiares, não importa. E o torcedor está certo também, porque ele espera isso de nós, uma entrega melhor, uma entrega mais, uma performance mais competente, e de fato isso não está ocorrendo. Então a gente lamenta, pede desculpa, mas o trabalho tem que seguir para a sequência do ano, e aí sim a temporada seguinte se definir quais ações do clube para a sequência, porque isso a instituição permanece. Campanha com muita dificuldade, um campeonato extremamente difícil que é a Série A. Existe uma doação, mas o resultado não vem. Então, assim, manter dando ânimo, confiança, valorizar todo dia essas pessoas que estão trabalhando no clube como um todo. O Juventude é um clube que naturalmente tem essa especificidade de família, e é isso que tem que se agarrar. Não temos muito que... tem muita coisa a lamentar, mas se eu me pegar só isso, a gente não sai do lugar. O resultado ruim do Juventude, ele não é só do Campeonato Brasileiro. É um início muito duro. Quantas vitórias o Juventude teve no Campeonato Gaúcho? O início da competição do Campeonato Brasileiro. E ele está certo quando ele pergunta, que o torcedor não quer mais ouvir. E também não é fácil para mim aqui ficar falando. Resultado ruim atrás de resultado ruim, mas alguém tem que pôr a cara e tem que falar. Temos que seguir e terminar o campeonato com dignidade. Tá aí Michel Alves, gerente executivo de futebol do Juventude, e agora o treinador Humberto Louser. Não tem tempo de lamentar, os resultados eles são ruins. Hoje sabíamos da dificuldade que iríamos enfrentar jogando aqui contra o Fluminense, que vinha um momento espetacular, uma equipe muito confiante, a atmosfera toda favorável ao adversário. Conseguimos no início do jogo ali, até os 15 minutos, até sofrer o gol, ter algumas escapadas, ter uma situação ali de conseguir controlar o jogo do Fluminense. Infelizmente, no encaixe de área, a qualidade do adversário, acabamos tomando um gol ali que acabou desviando no nosso atleta, e aí volta tudo... O histórico desde o Campeonato Gaúcho, né, que já vem sofrendo, foram apenas 2 vitórias no Campeonato Gaúcho também, muitos jogadores estavam presentes, então o fator emocional acaba atrapalhando muito e acaba tirando a confiança, a segurança, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente passe essa confiança para os atletas, mas internamente, querendo ou não, vem essa interrogação, e aquilo que ele faz ao natural numa situação, como vive o Fluminense ou uma outra determinada equipe, numa condição melhor de tabela, ele não consegue fazer. Então, muitas vezes o jogo está pedindo um passe para frente em 2 tempos, ele vai ter que dar 3 e acaba travando, aí a jogada já pede uma outra ideia, então vai jogar para trás, aí começa a perder as conexões, muito em função do mental. Então, nós temos que saber lidar com essa situação. Entendemos a insatisfação, a chateação do torcedor, como é a minha também, e agarrar naquilo que nos cabe, aquilo que a gente controla, se dedicar, se entregar diariamente, ter essa dignidade, porque eu faço isso com amor, com paixão. Infelizmente tem algo que a gente não controla, e aquilo que você não controla, você não tem que se agarrar. Então, enquanto eu estiver aqui, eu vou procurar dar sempre o meu melhor para que eu possa estar representando bem essa instituição. E você não pode perder a tua estratégia, a tua confiança, a tua segurança. Se perguntar a cada atleta e em qualquer lugar o que eles queriam ser aos 6 anos de idade, 7 anos de idade, eles queriam se tornar atletas profissionais de futebol, hoje eles são. Então é ter o prazer, ter a alegria de jogar futebol, lógico que tem as suas responsabilidades de ordem técnica, tática, mas não pode perder esse brilho, não pode perder essa essência. Eu sei que o momento ele é muito difícil, e quando você é machucado ao longo do ano inteiro, né, como eu falei, desde o gauchão, isso acaba travando, limitando. A gente sabe que não é uma tarefa simples, ninguém deixa de jogar futebol. Você está fazendo um jogo seguro e de repente você sofre o gol de uma maneira. Foi até após o primeiro gol, né, que eu tentei elevar ali para a gente continuar no jogo, e no segundo a gente fala justamente disso, que o mundo não acabou, e também a maneira a qual nós sofremos o gol ali, né? Mesmo sabendo que o adversário ia nos trazer para um lado, quando não tivesse a retirada do setor para um corredor curto, ele ia usar do expediente de uma bola mais alongada para poder ter um preenchimento de área, e acabamos pecando nesse aspecto. Mas levantar a cabeça, como eu falei, aquilo que cabe a nós, aquilo que a gente controla, continuar trabalhando, entregando o nosso melhor e tentando passar conteúdo para esses atletas, trabalhar nessa questão mental também, para que eles possam jogar e trazer à memória os bons momentos que eles já tiveram em outros lugares e até mesmo dentro do Juventude. Componente também que às vezes gera esse desconforto para você, esse desequilíbrio. Enfrentamos um adversário com muita qualidade, com um repertório muito grande e ofensivo, que te exige um nível de concentração elevado e que você consiga manter isso durante todo o jogo. Como eu falei, o primeiro gol, a gente estava
conseguindo controlar bem as ações do adversário, conseguindo alguns gatilhos de transição ofensiva. Infelizmente, não conseguimos ser efetivo ali nessas poucas chances que nós tivemos, que sabíamos que seria dessa maneira. Lógico que no decorrer da partida, você levando esse resultado de igualdade, as coisas iriam abrir, clarear um pouco mais para o segundo tempo, e mais uma vez acabamos tomando um gol ali que não tem como controlar. A bola desvia, vai no adversário, aí não tem tática, são as imprevisibilidades do futebol. Então é continuar trabalhando e buscando extrair o melhor de cada um desses atletas. Sabemos que o fator mental tem castigado bastante, é um ano muito ruim, como volto a falar aqui, desde do Gauchão tem sofrido nesse aspecto, e quando o momento tem conflitos dentro do jogo, como todos os jogos têm, você acaba trazendo essas interrogações, essas dúvidas, e aquilo que você faz ao natural acaba te impedindo de fazer um jogo mais fluido, e acaba não fazendo a jogada que o jogo está pedindo, e acaba facilitando os encaixes do adversário, e consequentemente você acaba sendo derrotado nas partidas. Eu não acredito no limite do ser humano. O ser humano é um ser adaptável ao ambiente que ele vive e aos estímulos que ele recebe. Cabe a nós estar estimulando, trabalhando, fazendo o melhor para que a gente possa já dar uma resposta no próximo jogo. Um jogo difícil, lá na Arena contra o Atlético, que vem de derrota, uma equipe que vem buscando também esse reencontro com a vitória, um adversário que joga muito forte dentro dos seus domínios. Então, a partir de amanhã já pensar, recuperar esses atletas para que a gente possa escolher a melhor estratégia, os 11 que irão iniciar, para que a gente possa fazer um grande jogo. Não cabe a nós estar apontando o dedo, né? Cada um olhar para dentro de si e ver aquilo que lhe cabe dentro dos seus setores, dos seus departamentos, procurar fazer o seu melhor em respeito ao clube, em respeito ao torcedor. Então, a Humberto sempre fará isso todas as vezes que entrar no Jacone. É claro que é ruim esse histórico, a gente tem um histórico aí vencedor nesses 4 anos de profissional, que a gente exerce com 4 títulos nacionais, e essa é pegar as coisas boas que a gente vem produzindo ao longo da nossa trajetória, um ano que você tem que aprender. Humberto também está inserido nesse aspecto, tem a sua parte de responsabilidade, mas nós não podemos fugir que o Juventude tem sofrido desde o início do ano. Então, o ano é ruim, então são vários aspectos que tem que ser colocado em pauta e não somente apontar o dedo para somente 1 ou 2 pessoas. Então, todos que são responsáveis pelos seus departamentos, nesse momento, têm que olhar para dentro e procurar fazer um Juventude melhor. Humberto Louser, treinador do Juventude, após essa derrota, né, para o Fluminense no meio de semana. Mas agora, Angélica, é hora de virar a chave, porque foco total no Atlético Paranaense, partida em Curitiba nesse sábado. Exatamente. E como a gente pôde perceber na própria coletiva do Humberto e do Michel, né, claramente descontentes, né, mas não tem muito tempo. Humberto falou isso logo no início da coletiva, não tem muito tempo para lamentar, porque já tem um jogo importante amanhã, no sábado, às 7 horas da noite, contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Juventude que, como eu disse, não voltou para Caxias do Sul, saiu ontem, finalzinho da tarde, início da noite, para Curitiba. Hoje treinou no estádio, no CT do Paraná, nessa preparação. E aí sim, amanhã, então, esse grande jogo. Que o Juventude não vai poder contar, como eu falei, com o goleiro Pegorari, né, que levou pontos e possivelmente fica fora desta partida. E em questão de projeção de equipe, fica difícil a gente trazer qualquer coisa para vocês, mas não deve mudar muito do que foi contra o Fluminense, porque a gente tem os relacionados, os que foram, os que viajaram. O Pará, Capixaba, César, Chico Kim, Elton, Felipe Pires, Guilherme Paredes, Isidro Pita, Jadilson, Jean Irmer, Nogueira, Oscar Ruiz, Paulo Henrique, Paulo Miranda, Pegorari, Rafinha, Rodrigo Soares, Alisson, Tota, Vitor Gabriel, Vitor Mendes e William Matheus. Esses atletas que estão na delegação, que viajaram com o Juventude, e a equipe deve ser realmente por aí, né? Provavelmente o técnico Humberto deve ainda optar pela função dos 3 zagueiros, como vem utilizando nos últimos jogos. Mas, obviamente, que a gente não vai ter como saber, porque não estamos acompanhando o trabalho do Juventude até lá, mas não deve mudar muito do que realmente foi esse jogo contra o Fluminense. Tá certo. Bom, vamos passar agora, então, essa 29ª rodada, né, Angélica? Estamos aí na reta final do Campeonato Brasileiro. Ela é
praticamente toda concentrada no sábado, porque no domingo temos as eleições e, portanto, não pode haver futebol. Então, teremos amanhã, 3 horas da tarde, Atlético Mineiro e Fluminense, mesmo horário de Internacional e Santos e Ceará e América Mineiro. 3 horas da tarde, né? Um horário um pouco incomum para o futebol. Nós temos às 7 horas Flamengo e Bragantino, Goiás e Fortaleza, também Avaí e Atlético Goianiense. No mesmo horário, claro, Atlético Paranaense e Juventude. Às 9 horas da noite, Corinthians e Cuiabá, jogo na Arena do Corinthians. O Corinthians, o adversário na sequência do Juventude. Próximo jogo em casa, né, Pedro? Isso mesmo. Terça-feira, aqui no estádio Alfredo Jaconi. Vamos estar lá, com certeza. Com certeza. A rodada termina na segunda-feira, com Botafogo e Palmeiras no estádio Engenhão, né? O Newton Santos. Não vai ter jogo sábado, segunda, terça, quarta e quinta. Então, com o Campeonato Brasileiro da Série A, né? Então, na próxima edição da Voz da Papada, nós já vamos estar projetando o jogo contra a equipe, o Juventude, né, que vai jogar contra o Corinthians e depois sai para enfrentar a equipe do Santos, fora de casa, lá na outra segunda-feira. Então vai ter também um descanso, né, um hiato interessante de partidas. Inclusive, Angélica, Pedro, se o torcedor já pode adquirir seu ingresso contra o jogo contra o Corinthians na terça-feira, já está sendo vendido ali na secretaria e também no site, sempre antecipados os valores no site do Juventude, o sócio tem desconto, tem os ingressos promocionais também, e o torcedor já pode aproveitar, porque eu tenho certeza que todos irão no estádio Alfredo Jaconi amanhã, no sábado, para ver a grande final da equipe Sub-17 contra o Gramadense, e aí já aproveita e já pode adquirir também o seu ingresso para o jogo contra o Corinthians. é isso aí. Um sábado, Angélica, cheio de atrações, cheio de juventude em campo, né? Em 3 categorias. O masculino, Sábado do Ju. Isso, é o sábado do Ju. Judei. À noite, claro, profissional às 7 horas lá em Curitiba contra o Atlético Paranaense, mas tem as gurias em campo, as Gu do Ju. Pois é, as gurias entram em campo às 13h30 da tarde no sábado, aqui em Caxias do Sul, para enfrentar o Oriente no campo da Frasle, né, às 13h30 da tarde, no Campeonato Gaúcho Feminino, segunda fase da competição. O Juventude, que é líder, as Esmeraldas são líder do grupo com 6 pontos e vão enfrentar o Oriente, que ainda não pontuou nessa competição. A ideia, antes, era fazer com que esse jogo acontecesse pela manhã, porque como tem a final do Sub-17 às 3 horas da tarde, a ideia era que fosse realmente um Day do Juventude, porque as gurias jogando pela manhã e o Sub-17 à tarde. Porém, não houve um acordo com o adversário, com o Oriente, e aí esse jogo não pôde ser antecipado. Então, as gurias entram em campo às 13h30 da tarde, aqui em Caxias do Sul. Tá certo. Lá no campo da Frasle, depois desse jogo contra o Oriente, já é a dupla Grenal, né? Então, o Juventude enfrentou, a princípio, né, nesse primeiro momento da segunda fase, sem o adversário da dupla Grenal, que entrou, as gurias do Inter e do Grêmio entraram nessa segunda fase, mas depois o Juventude vai enfrentar o Internacional, a princípio no Estádio Municipal aqui em Caxias do Sul, dia 9, às 3 horas da tarde, e a última rodada dessa segunda fase, aí sim, as Esmeraldas vão enfrentar o Grêmio na quinta rodada, muito provavelmente no Vieirão, dia 16. Vieirão em Gravataí, né? Isso, lembrando que é só um turno, né? Todos contra todos, só um turno. E o Juventude, por enquanto, né? Esperamos que as Esmeraldas continuem nesse processo. É o grande líder do grupo com 6 pontos. É isso aí, né? Mas se vence agora, chegando a 9, já é um passo já está praticamente classificado. Importante, né? Para se classificar para a próxima fase, porque naturalmente os jogos contra a dupla Grenal tendem a ser mais difíceis, mas ainda assim, né? A gente confia muito no trabalho do Fernando Brandalize. Luciano Brandalize. Como a gente sempre fala, uma vaga já tá para as Esmeraldas, o restante que lute pelas outras vagas. Elas que lutem, elas que lutem. Tá certo. Uma grande campanha do feminino. É isso aí, gente. Bom, agora então chegou o momento de nós falarmos da grande final do Campeonato Gaúcho Sub-17, Juventude Gramadense, com um show de transmissão da TV Papo. Então, a gente vai começar aqui na Voz da Papada meio que o esquenta, né, Pedro, para
convidar o pessoal, porque a gente vai estar com uma grande cobertura no sábado, a partir das 2h15, com transmissão desse jogo, com imagens. Então, a gente vai estar desde as 2h15 com todas as imagens no estádio Alfredo Jaconi, com toda a transmissão do jogo, Pedro Rossano na narração. A gente vai ter... Angélica Varaschini nas A reportagens. gente vai ter convidado especial, a gente vai ter muita coisa boa para você, porque mais do que nunca, as categorias de base a gente sempre fala, né? É clichê, mas é o futuro do clube. E o Juventude, como clube formador, está dando uma atenção muito especial. Essa semana a gente pôde também acompanhar o treino dos meninos que aconteceu no estádio Alfredo Jaconi, né? Vocês vão conferir daqui a pouquinho também em imagens como é que foi esse trabalho um pouco do técnico Felipe. E claro que a TV Papo não poderia deixar de estar. A gente está com um grupo de parceiros também maravilhosos para essa transmissão. Então não dá para perder. Se você não conseguir ir até o estádio, você vai poder acompanhar tudo acompanhar a partida nas redes sociais da X-Play e do Juventude. Mas... obviamente que mais importante do que isso é a presença do torcedor, Pedro, no estádio Alfredo Jaconi. A gente foi até a Vila Olímpica em Gramado, no primeiro jogo, onde o Ju acabou empatando em 1-1, e a torcida assim, se fez presente de uma maneira, empurrando a equipe dentro de campo. É por isso que é tão importante o apoio do torcedor. 2 quilos de alimento não perecível à entrada. E ainda, né, vai contribuir, né, com pessoas que estão precisando de ajuda, né? Isso também é a parte solidária da partida, sempre muito importante. O Juventude muito engajado também nessa questão social. O Juventude Sub-17, né, que vem tentando um título que não conquista desde 2011, quando venceu o Internacional. Em 2017 chegou na final, acabou sendo derrotado, mas agora tem a oportunidade de conquistar o bicampeonato gaúcho Sub-17, né? Nesta 30ª edição do campeonato, que começou em 91, em 2020 não teve. Então, agora completando 30 anos, né? 30 edições e 31 anos, né? Desde a primeira edição. Então, vamos estar juntos a partir das 2h15 da tarde, reforçando o que a Angélica falou, e depois com o jogo, a transmissão, imagens, o show de imagens da nossa equipe para, se tudo der certo e vai dar, nós contarmos o título do Juventude, Angélica. Com certeza, e para a gente já dar esse pontapé inicial, para você conhecer um pouquinho mais também da trajetória, de como é que foi a campanha da equipe Sub-17 nesse ano, a gente preparou uma matéria muito legal, né, com alguns depoimentos e principalmente a convocação para você, torcedor. Bora lá! A grande final do Campeonato Gaúcho Sub-17 está chegando. É sábado, às 3h da tarde. O palco principal, o estádio Alfredo Jaconi. Inclusive, a equipe comandada pelo técnico Felipe fez o seu treinamento nesta quinta-feira no estádio Alfredo Jaconi, para já deixar essa grande expectativa dos meninos para sábado. E mais do que isso, uma equipe que tem uma campanha espetacular dentro desta competição. Desde julho, desde a fase classificatória, oitavas, quarta, semifinal e a grande final. A equipe Sub-17 tem mais de 30 gols marcados, apenas 5 sofridos. Das 13 partidas, 9 vitórias e 4 empates. E para esta grande final contra o Gramadense, onde o primeiro jogo deu tudo igual lá em Gramado, 1-1, o técnico Felipe está preparando essa equipe da melhor maneira possível. Foi uma semana muito boa de treinamento, e jogar no Jaconi te traz um ar assim de decisão importante para a vida dos meninos, para a vida do clube aqui também, pensando em categoria de base. E eu acho que é o capítulo final. Então, o capítulo final é atitude, entrega, dedicação, todos esses componentes eles têm que estar dentro do nosso perfil ali no momento do jogo, e desfrutar, porque é um momento especial para o clube, é um momento especial para a categoria, e a preparação ela foi feita da melhor forma possível. Agora é transferir para o jogo, com muito respeito ao adversário, mas tentando colocar a nossa ideia de jogo e desfrutar do Jaconi, da torcida, do público, para que a gente possa no final do jogo ser coroado com o troféu. É importante entender que todo o passo que a gente deu no Campeonato Gaúcho foi importante para chegar onde a gente está, que é na grande final. Mas de nada adianta também o que a gente fez se a gente não transferir para o capítulo final, que é essa grande decisão. Então, a preparação e toda a conversa feita desde o começo da temporada com os meninos até chegar esse momento, nada muda.
né? A nossa entrega, nosso respeito aos adversários, a dedicação, tentar colocar nossa ideia de jogo em todos os jogos que nós vamos jogar. Isso não muda, só entendendo que é o componente final, que é o capítulo final. Não tem mais margem para erro. Agora, quem errar menos vai ser coroado com o troféu, e que seja um grande jogo, né, para os meninos, para poder desfrutar desse momento, e que a gente possa sair com o troféu no final da partida. Expectativa maior possível, né? Mérito dos meninos conseguir essa final aqui dentro do Jacone. Eu acho que eles fizeram por merecer. Agora a preparação foi muito bem feita durante a semana, tudo que tinha que ser feito foi feito. Agora é com eles aí dentro de campo no sábado e eles estão preparados para levantar a taça. É uma categoria que ela já está muito preparada e muito calejada para esse tipo de situação, né? Não é a primeira final que eles chegam aqui, é a primeira no Jacone, mas é isso, psicologicamente a gente vem trabalhando durante a semana. O trabalho está sendo muito bem feito em relação a isso. Então eles estão preparados, sim. O pessoal, a equipe, ela é muito fria, né? Muito concentrada nesse tipo de situação. A gente tem certeza que eles não vão sentir. A gente treinou hoje aqui para ter uma quebra de gelo, então a gente está bem confiante que vai dar tudo certo e a gente vai levantar a taça, sim. A nossa expectativa é muito boa, a semana foi bem trabalhada, a gente tem a possibilidade de ser campeão invicto desse campeonato, ser campeão dentro do nosso estádio, onde todo mundo sonha em jogar, para coroar o trabalho que vem feito desde 2018, a categoria 2005 vem desde 2018 com o professor Felipe, a gente vem fazendo ótimos trabalhos e agora eu acho que chegou a hora de coroar com o Campeonato Gaúcho dentro do nosso estádio. O torcedor jaconeiro pode esperar dentro de campo uma equipe muito bem preparada, com muita vontade de ganhar, e se Deus quiser a gente vai sair daqui campeão. A expectativa é a maior possível, é o momento mais importante do ano para nós. E a gente espera poder fazer um grande jogo aqui dentro do nosso estádio para poder ser campeão gaúcho. Está sendo muito boa a preparação, melhor possível. E a ansiedade não tem muito, a gente confia no nosso trabalho, no trabalho do professor Felipe. Os meninos estão se preparando para dar o melhor dentro de campo. Mas você, torcedor jaconeiro, tem um papel fundamental nesta partida. O apoio fora de campo, o 12º jogador que empurra a equipe. E os meninos têm um convite super especial para você, para que no sábado, às 3 horas da tarde, o estádio Alfredo Jaconi seja o palco dessa grande final da vitória dos meninos, mas o mais importante, da torcida e do apoio de você, jaconeiro. E com certeza a presença da torcida irá ser muito bem-vinda e com certeza vão empurrar o nosso time em busca da vitória. É super importante, no primeiro jogo a gente já teve uma boa parte da nossa torcida lá presente em Gramado e a gente espera que a torcida venha aqui em peso para a gente poder sair campeão. É importante a torcida ela comprando a ideia da base, né? Os meninos já vivenciando essa situação de torcida, de estádio, de profissional, de transmissão. Então a gente convoca a torcida jaconeira para estar aqui no sábado, vai ser um dia muito legal, vai ter diversas ações aí também em volta do estádio, então crianças, vai ser muito legal, né? A gente espera que a torcida compre a ideia, venha e nos apoie durante todo o jogo, que com certeza a gente vai sair vencedor daqui com a taça e todo mundo comemorando junto. Desde já eu convoco a torcida jaconeira, é fundamental o apoio durante todo o período do jogo. Os meninos querem a torcida presente porque é um momento especial para o clube e eu acho que o torcedor jaconeiro vai ser fundamental de nos incentivar, apoiar e depois ser premiado também com esse troféu para o clube e poder comemorar junto com a gente. Então é fundamental que a torcida compareça, são 2 quilos de alimento, então venham, compareçam, apoiem, incentivem os meninos durante todo o momento para que no final a gente possa coroar junto com a torcida esse troféu. É neste sábado, dia 1º, às 15 horas, aqui no estádio Alfredo Jaconi. Um título da equipe sub-17 que desde 2011 não acontece. O Juventude foi campeão do Campeonato Gaúcho daquele ano, primeira e única conquista da categoria sub-17. Agora é hora de mudar essa história e fazer com que essa taça de campeão fique aqui no estádio Alfredo Jaconi. E obviamente que nós da TV Papo by X-Play vamos estar esperando vocês aqui no estádio Alfredo Jaconi e também nas redes sociais da X-Play e do Juventude, porque a partir das 2h15 da tarde a gente vai estar com toda a nossa equipe para fazer uma grande transmissão, para levar esse jogo dos meninos, Juventude Gramadense, para todos os lugares. E obviamente que a gente espera, no final de tudo isso, estar comemorando, junto com vocês, a grande conquista do Campeonato Gaúcho Sub-17. Convocadíssimos, então. Estamos todos mundo nós fazendo essa convocação. A gente está fazendo a convocação, o técnico Felipe, os atletas, o Rafa, que é o executivo. Então, assim, o torcedor, queremos ver você no estádio Alfredo Jaconi, ou se não, se você está longe, porque tem muitos meninos, Pedro, que não são, na verdade, Claro. a grande maioria
dos atletas do Sub-17 não são aqui de Caxias do Sul. Então, os pais, provavelmente longes, alguns mais com uma distância maior, não poderão estar aqui, mas vão poder assistir seu filho em campo pela TV Papo. É isso aí. Nós temos aí histórias, né? O pessoal vem de outras regiões, né? Sim, não é longe no estado, mora em Porto Alegre. Não, longe é de outras regiões, de outros estados. Às vezes do outro lado do Brasil, né? Então é muito legal isso. E o legal que a gente vê, e a gente já trouxe isso também aqui na Voz da Papada e em outros e nas redes sociais, é ver que alguns meninos ali do Sub-17 já estão tendo uma oportunidade no profissional. Isso é muito legal. O próprio Wellington, que acabou se machucando no jogo contra o Gramadense, jogou apenas alguns minutos, mas está em dia. Então vai jogar. Vai jogar, vai entrar em campo agora nessa partida da grande final. O próprio Juan, que está ganhando oportunidade, né? Então, o Pará, que não vai estar no Sub-17, viajou como profissional. Então, esses meninos das categorias de base que começaram, né, toda a sua trajetória no Juventude, né, tem meninos aí que fazem 10 anos que já começaram desde a escolinha, né, ali nas primeiras iniciações do futebol, depois no Sub-7, Sub-8, Sub-9, Sub-10, enfim, e assim vão indo. Então é muito legal a gente ver isso e é o futuro do clube. É esse o investimento que tem que ser feito, né? Tá certo. Vamos fechando por aqui o teu destaque final, Angélica. Então, mais do que nunca, o nosso destaque é o convite para você, torcedor. Esperamos todo mundo amanhã no Estádio Alfredo Jaconi. A partir das 12h15 a gente vai estar com todas as imagens. Nossa turma incrível que vai estar fazendo essa partida para vocês, essa transmissão. Então, fique também ligadinhos conosco no Facebook, no YouTube da TV Papo, né, da X-Play e também do Juventude, para você acompanhar toda essa grande final e, com certeza, né, na torcida, para que esses meninos possam levantar a taça de campeão. É isso aí. Como diriam os torcedores, é os guri do Ju. É os guri do Ju, é as gurias do Ju e a gente vai trazer tudo isso para você. É os guri. Então tá certo. Valeu, Angélica. Até. Um abraço, Pedro. Até amanhã. Um abraço para todo mundo. A gente se encontra amanhã aqui pela TV Papo by X-Play. Valeu. Valeu, Angélica. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente. Os nossos parceiros X-Play Seguros, X-Play Celular, CTK Clube de Tiro, Eficienza e também a Confeitaria Flórida. Nós vamos ficando por aqui. Voltamos amanhã com a nossa grande cobertura de Juventude Gramadense, direto do Jaconi. E na próxima sexta-feira, com mais uma edição do A Voz da Papada aqui na TV Papo by X-Play. Um ótimo final de semana. Vamos juntos. Valeu. Tchau. Tchau.